Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Aqui nós discutimos pontos importantes para desenvolver o seu raciocínio clínico prático e te preparar para prescrever exercício físico de forma segura para pessoas que têm doenças crônicas. Eu sou a professora Carla Montenegro, doutora em Ciências da Saúde e atuo com exercício físico e doenças crônicas já há mais de 12 anos. E o tema de hoje é sobre mais um segredo que o exercício físico tem, que muita gente não sabe. Então, é um tema, na verdade, que muitos profissionais, eles têm medo de atuar com doenças crônicas e eles se deparam com pessoas, principalmente, que têm diagnóstico de diabetes e esse medo acaba tendo uma relação com a questão de não estar preparado caso aconteça alguma intercorrência derivada, por exemplo, de alterações glicêmicas. Então, um dos principais medos das pessoas que atuam com pessoas que têm diabetes é o medo de uma hipoglicemia durante o exercício e o medo de uma hiperglicemia durante o exercício. Então, quais são os cuidados, quais são os sinais e sintomas? E, na verdade, existe uma grande questão que as pessoas não sabem, né, da questão do exercício físico, é que hoje em dia a gente não contraindica mais o exercício físico de acordo com o valor da glicemia. Até 2018, a gente contraindicava o exercício físico em algumas condições, em algumas situações glicêmicas, em que a gente falava para o nosso aluno que hoje não era dia de treinar. Hoje em dia, nós não fazemos mais isso. Então, primeiro ponto, é importante nós entendermos o que é uma hipoglicemia e o que é uma hiperglicemia, tá? Então, gente, hipoglicemia é quando nós temos uma glicemia muito baixa, né? Então, a disponibilidade de glicose na corrente sanguínea, ela é tão baixa a ponto de causar prejuízos ao nosso organismo, por falta de fornecimento de energia, principalmente para as células do sistema nervoso, tá certo? O pessoal tá falando que tá com ruído do Instagram, aqui melhora. Então, a questão, gente, da hipoglicemia, a gente considera como valor glicemia abaixo de 70, tá? Então, 70 miligramas por decilitro, quando começa a baixar nesse valor, isso pode gerar um prejuízo para as nossas células do sistema nervoso, tá? Então, falta energia para o organismo e a prioridade, né, o organismo ele acaba priorizando o nosso sistema nervoso central, porque é ele que coordena todo o nosso corpo. A partir de uma queda glicêmica abaixo de 70, pode acontecer de faltar energia para o sistema nervoso central, então causar prejuízos a ponto de gerar, por exemplo, um desmaio, ou uma convulsão, ou um coma hipoglicêmico, tá? Então, a hipoglicemia é quando baixa demais os valores glicêmicos. A hiperglicemia também pode causar prejuízos, é quando nós temos valores muito altos de glicose na corrente sanguínea, então, ou porque está ofertando demais para a corrente sanguínea e não está consumindo, ou porque a gente tem uma falha no processo de entrada da glicose para dentro da célula. Então, não significa que por conta de eu ter uma alta quantidade de glicemia, de glicose na corrente sanguínea, todas as células estão recebendo energia suficiente. Pelo contrário, se está sobrando no sangue, é porque não está conseguindo entrar nas células. E a hiperglicemia, ela também causa prejuízos porque a quantidade exagerada de glicose na corrente sanguínea começa a alterar o pH do sangue, e isso também se torna tóxico para as nossas células, para o nosso organismo. Então, pode levar ao que nós chamamos de cetoacidose metabólica, tá? Então, uma produção de cetona exagerada, porque o corpo ele vai tentando compensar essa questão, esse excesso de glicose na corrente sanguínea, e isso também acaba danificando as nossas células do sistema nervoso central. E nós consideramos hiperglicemia quando a glicose está acima, principalmente para pacientes com diabetes, né? A gente considera acima de 180, tá certo? Miligramas por decilitro.
Quando nós nos deparamos com pessoas que têm diabetes, seja diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional ou outros tipos de diabetes que estão relacionados ao uso de medicação, a processos cirúrgicos ou qualquer outra causa, é muito comum nós termos uma condição em que facilite essas alterações glicêmicas de hipo ou hiperglicemia. Entendam que no indivíduo saudável, o nosso corpo ele tem que ser capaz de controlar a glicemia para não acontecer nenhuma hipo e nenhuma hiper. Então, no indivíduo saudável, quando está baixando demais a glicemia, o nosso corpo ele tem que ser capaz de sinalizar, por exemplo, o fígado, de utilizar os estoques de energia produzindo glicose e fornecendo para a corrente sanguínea. Então, em indivíduos saudáveis, eu não vou ter hipoglicemia durante o exercício, assim como eu não vou ter hiperglicemia durante o exercício, porque o nosso corpo também tem que ser capaz de responder às alterações glicêmicas. Quando está subindo demais, ele compensa produzindo mais insulina para garantir a entrada de glicose para a corrente sanguínea e consumir essa glicose em excesso. Então, no indivíduo saudável, não é uma preocupação a hipoglicemia ou uma hiperglicemia durante o esforço. No paciente, no aluno que tem o diagnóstico de diabetes, isso pode acontecer. Tá? E claro que nós temos diversos fatores que alteram essa questão ou que interferem nesse sentido, que é uso de medicação, qual é o tipo de medicação que ele faz uso, se ele faz uso de insulina ou não. Então, tudo isso pode diferenciar os cuidados que nós temos que tomar durante o exercício. A grande questão é que, a depender da característica do exercício físico, eu posso gerar tanto um aumento da glicose durante o esforço, quanto uma redução da glicose durante o esforço. E quais são esses fatores que interferem? Intensidade do exercício, duração, grupamentos musculares envolvidos no processo. Tudo isso vai interferir se aquele exercício ele tem uma tendência de aumentar a disponibilidade de glicose na corrente sanguínea ou de reduzir. Então, sim, nós temos tendências de hipo ou hiperglicemia a depender da característica do exercício. Por isso que medir a glicose, a glicemia, previamente, né, antes da sessão, para pessoas que têm diabetes, acaba sendo crucial. Por quê? Como eu falei para vocês, um dos grandes mitos, né, e na verdade não vou falar como mito, porque antigamente era um fato de contraindicação, mas hoje em dia nós não cancelamos uma sessão de exercício físico por conta de uma alteração glicêmica. A gente vai ter meios, né, de controlar ou compensar essa glicose, ou através do próprio exercício, então manejando a característica do exercício, e aqui eu falo não só em escolher intensidade, duração ou característica, se vai ser mais aeróbio ou se vai ser de força, mas também se eu for fazer um treino combinado, a sequência, se eu começo com aeróbico e faço depois o força, ou se eu faço o contrário, começo com força e depois faço o aeróbico. Então, hoje, a partir da glicose, da glicemia prévia do esforço, eu consigo ajustar a minha característica de treino para garantir segurança durante a sessão de exercício físico e não mais contraindicar. Porque o exercício físico vai ser benéfico para aquela pessoa, independente do valor glicêmico, desde que eu saiba ajustar as características, tá? E quando, né, na verdade, além da característica, em alguns casos eu vou precisar corrigir. E isso principalmente acontece com pessoas que têm diabetes do tipo 1, que obrigatoriamente fazem uso de insulina, tá? Então, nas pessoas que têm diabetes do tipo 1, se ela tá com uma hipoglicemia antes do exercício, eu preciso corrigi-la utilizando suplementação de carboidrato de rápida absorção. E a partir de 15 minutos, eu faço uma nova aferição de glicemia, vejo se o padrão da glicemia já está de acordo para a prática de exercício e inicio a sessão de acordo com as características indicadas para aquela condição.
Agora, se eu estou com uma pessoa com uma hiperglicemia mais acentuada, num valor de glicose acima de 350 miligramas por decilitro, aí muitas vezes eu vou precisar fazer o quê? Corrigir com o uso de insulina de ação rápida ou ultra rápida, espero 15 minutos e ajusto a sessão de treinamento de acordo com aquela condição. Então, hoje nós não mais contraindicamos o exercício, mas nós ajustamos. E diferente do que muitas pessoas pensam, não é apenas pessoas com diabetes do tipo 1 que fazem uso de insulina. Nós temos diversos alunos e pacientes que têm diabetes do tipo 2 ou outros tipos que fazem uso de insulina, tá? Então, por isso que é importante nós conhecermos a medicação que ele faz uso, se tem potencial risco de hipo e hiper. É importante eu saber qual foi o horário da última refeição, qual foi a característica da última refeição para eu ajustar a minha sessão de treinamento. O ideal é que nós já fizéssemos um programa de treinamento baseado naquela característica. Vamos dizer assim, todos os dias o meu aluno vai treinar às 12 horas ou às 17 horas. Eu já sei como é a rotina, mas muitas vezes nós sabemos que a rotina de ninguém é perfeita e igual todos os dias, e o que acaba acontecendo é que talvez naquele dia comeu algo diferente, mudou o horário da refeição porque teve uma reunião de última hora, e aí a glicemia não estava de acordo com o esperado para aquela sessão. Então, claro que nós temos um programa de treinamento a ser seguido, mas quando nós trabalhamos com pessoas que têm diabetes, muitas vezes nós ajustamos sessão pós sessão de acordo com o valor da glicemia. E independente disso, sempre estar atento aos sinais e sintomas que podem aparecer durante a sessão, porque são esses sinais e sintomas que vão me indicar se eu estou tendo uma variação glicêmica que pode gerar algum prejuízo. Por quê? A gente não vai ficar medindo glicemia, fazendo ponta de dedo o tempo inteiro durante a sessão de exercício, tá? Então, muitas vezes, e até para não ser um ponto negativo de adesão à prática do exercício, de ficar picando o dedo toda hora, se é aquele aluno que não tem o Libre, que é o sensor que mede full time, a gente acaba fazendo a glicemia pré e pós. Claro que se tiver alguma alteração prévia, a gente tem que medir depois de 15 minutos, mas via de regra a gente faz o pré e pós e fica atento aos sinais e sintomas, caso precise fazer uma nova verificação. Então, se tá com tontura, suor frio, mal-estar, vertigem, vista embaçada, tudo isso pode ser sinal de alteração glicêmica e é importante estarmos atentos durante a sessão de exercício para minimizar os riscos, tá certo? Eu tenho uma aluna do tratado, não vou citar o nome dela, mas ela estava insegura em começar a atender uma menina, né, na verdade uma jovem, se eu não me engano ela tinha 12 anos, né, aluna dessa minha aluna do tratado, que tinha diabetes tipo 1, e ela disse que ela acabava tendo essa insegurança de atender essa menina porque a própria menina tinha medo de fazer exercício, porque tinha tido episódios de hipoglicemia grave que foram um pouco traumáticos, e ela acreditava que fazer exercício físico para ela seria algo de risco, então que ela teria novos episódios de hipoglicemia, e isso seria mais traumático ainda. Então, além dela ter parado de fazer educação física na escola, ela não queria fazer os exercícios físicos extracurriculares, vamos dizer assim, e ela estava por obrigação, né? Então o médico indicou para a família que seria importante ela fazer exercício físico, procurou essa nossa aluna do tratado para atendê-la como personal trainer, mas a menina tinha insegurança porque ela tinha medo de ter hipo. E isso acaba transmitindo para o profissional que vai atender, né? Então, se ela tem medo, imagine eu como profissional, se algo acontece, eu posso traumatizar ainda mais a condição do meu aluno. Então, pessoal, empoderem-se, porque a partir do momento em que a gente tem conhecimento e segurança do que pode acontecer durante a sessão, frente à característica do exercício físico que eu estou prescrevendo, e da mesma forma, para garantir a segurança, eu faço medidas de cuidado, como verificar a glicemia previamente antes da sessão, eu não preciso ter medo para atender pessoas que tenham diabetes.
e não vou correr o risco de chegar naquele dia e falar para o meu aluno, hoje a gente não vai treinar, porque a sua glicemia está alterada. Então, um ponto importante é a gente se empoderar, né, dessas condições, saber quais são os cuidados que eu tenho que tomar, exatamente para garantir segurança. Então, além de verificar a glicemia prévia, eu preciso saber as características do exercício físico. Exercícios de menor intensidade, maior duração, tendem a consumir mais glicose durante o esforço. Então, tendem a diminuir a glicemia quando a gente compara o pré e pós. Exercícios de maior intensidade e curta duração tendem a aumentar a glicemia durante a sessão. Então, eu posso terminar a sessão de exercício com uma glicemia maior do que iniciou. Outros pontos que interferem, a ordem da execução. Se eu for fazer só um treinamento de força, também a ordem dos exercícios se envolve em grandes grupamentos, pequenos grupamentos musculares. Número de séries, repetições e intervalo, isso também influencia na resposta glicêmica. Se for uma sessão de treinamento combinado, também vai influenciar se eu começo com um treino de força ou começo com aeróbico. E isso pode até ser uma das ferramentas que a gente acaba utilizando para aquele paciente, para aquele aluno, que tem a necessidade de ver a glicemia baixar pós-sessão de exercício físico. Eu atendi diversos idosos que, quando eles terminavam a sessão com uma glicemia maior do que iniciaram, eles terminavam desmotivados. Eles falavam, poxa vida, Carla, eu me esforcei durante a sessão inteira e a minha glicose, minha glicemia aumentou no exercício. Você não me falou que o exercício era bom para a saúde, né? Mas está aumentando a minha glicemia. Então, até o manejo, né, na própria sessão de treino combinado que a gente faz, pode interferir na adesão. Eu sei que para a saúde desse meu aluno, né, dos idosos que eu atendia, não ia influenciar terminar com a glicemia um pouco maior ou um pouco menor, porque estava na zona que a gente chama de segurança glicêmica, não ia causar uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia para aquele idoso. Mas muitas vezes isso era um fator desmotivador para que ele saísse da sessão desanimado. Poxa vida, minha glicemia subiu, quando ele esperava que a glicemia baixasse durante a sessão de exercício. Então, isso pode ser uma ferramenta que a gente consegue utilizar para manejar e manter o nosso aluno engajado e motivado. Outro ponto importante para a gente garantir a segurança é ter sempre em mãos pontos, vamos dizer assim, suplementos que, se for necessário, eu possa dar para o meu aluno para aumentar a glicemia. Então, carboidratos de rápida absorção, fundamental a gente saber. Tem muito aluno, muito profissional mesmo, que acaba acreditando que para subir a glicemia, quanto mais doce, melhor, né? E aí acaba tendo, Carla, fica tranquila que eu sempre tenho na bolsa, na mala, sei lá, um chocolate. Se meu aluno tiver uma hipoglicemia, eu dou chocolate. Gente, chocolate tem muita gordura. A gordura dificulta a quebra do carboidrato, a quebra do açúcar. Essa glicemia não vai subir com chocolate para garantir a segurança do seu aluno, para que ele não passe mal de hipoglicemia. O chocolate, ele aumenta a glicemia, mas depois de horas da ingesta e não imediatamente após. Então, nós consideramos carboidratos de rápida absorção, os carboidratos que têm menor teor de gordura, tem menos mistura e menos fibra, né? Então tem gente que fala, eu vou fazer um lanche então, e aí me pega pão integral e faz o lanche com pão integral. Tudo que tem de fibra lá dificulta ou diminui a velocidade de absorção daquele carboidrato. Então, para garantir segurança, eu preciso sempre ter na minha mala, na gaveta da academia, aonde quer que você atenda o seu aluno, carboidratos de rápida absorção que podem ser facilmente transportados. Então, a gente sempre orienta melzinho, né? Então, aqueles chup-chups de mel, bala de caramelo, água com açúcar, suco, né? Então, o suco de fruta, laranja, melancia, que tem alto teor de carboidrato, o próprio refrigerante, quando é uma última opção, ele é vamos dizer assim, são formas, né, de carboidrato de rápida absorção que pode garantir a segurança do seu aluno caso ele tenha uma hipoglicemia. Eu mesma, e aí até uma história que às vezes eu conto em aula,
eu tinha um ex-namorado que tinha diabetes e eu, ingênua, né, na época da faculdade, ele teve uma hipoglicemia grave comigo, eu acabei dando bolacha recheada para ele para subir a glicemia. Eu entendia zero de diabetes, eu não sabia nada e acabei dando bolacha recheada. O que aconteceu? A glicemia dele não aumentava, eu comecei a entrar em desespero, ele começou a ficar desacordado, até que um colega meu falou, cara, tem que dar algo líquido, e a gente conseguiu um suquinho para fazer com que a glicemia dele subisse. Então, é comum quem não está habituado a trabalhar com pessoas com diabetes que tenham essa crença que doce, chocolate, faça a glicemia subir rápido. Isso não acontece. Tudo que tem muita gordura ou muita fibra demora para ser quebrado no nosso organismo e, consequentemente, esses minutos, né, podem ser cruciais e até ser fatal na vida de uma pessoa que está com uma hipoglicemia grave, tá? Porque a glicemia ela pode cair muito rápido, se falta energia para as nossas células do sistema nervoso central, eu posso fazer com que meu aluno tenha uma convulsão ou até entre num coma hipoglicêmico, tá? Então é uma condição grave. Não precisa ter medo desde que eu saiba manejar, né? Então, tendo os cuidados, né, necessários, a gente consegue garantir segurança na hora da prescrição do exercício físico para pessoas que tenham diabetes, tá certo? Então, um jeito da gente superar, né, essa objeção é medir a glicemia antes da sessão de treinamento e conhecer o padrão de resposta se for pessoas que tenham diabetes tipo 2, que não fazem uso de insulina, né? Porque quando faz uso de insulina, a gente obrigatoriamente sempre vai medir glicemia pré e pós. Pessoas que fazem uso só de medicação oral, isso acaba sendo, primeiro, um fator limitante, então não tem aparelho ou suprimento para fazer glicemia sempre, mas principalmente quando eu começo a atender esse perfil de população, eu preciso conhecer o padrão de resposta do meu aluno. Se ele tem uma tendência a consumir mais glicose frente àquela característica de treino ou não, até para ajustar a prescrição frente à necessidade do meu aluno. Então, se o aluno tiver diabetes tipo 2 e só faz uso de medicação oral, é importante a gente entender o padrão de resposta glicêmica frente ao exercício, aquela sessão de treinamento, tá bom? Então, preciso sim medir a glicemia pré, preciso ajustar a sessão de acordo com a condição do meu aluno. E outro ponto que muitas vezes o profissional acaba esquecendo é de educar o paciente, né? Então, entendam que a melhor pessoa que tem que empoderar, conhecer sobre a doença é o seu aluno. Então, nada melhor do que a gente educar ele. Como fazer a glicemia subir, como fazer a glicemia cair, o que pode ser ingerido antes ou depois da sessão de treinamento, a importância da hidratação, a questão do exercício físico, né? Então, percam o medo de dar autonomia para que ele consiga manejar a doença sozinho. Ele não precisa do profissional, do personal, do fisioterapeuta ou de qualquer outro profissional de saúde, sempre tendo esse cuidado com ele. Quanto mais autônomo ele for, né? Então, quanto mais autonomia eu der através da educação em saúde, então educá-lo em relação à sua condição de saúde, à sua doença, quais são os riscos, os cuidados, mais controlado ele vai ser. Então, vai ter um melhor controle glicêmico, consequentemente, menor risco de complicações crônicas. E sempre, né? Então, outro ponto fundamental, sempre ter carboidrato caso seja necessário. Para quem já tem uma vasta gama desse perfil de aluno, de clientes, ou trabalha em clínicas ou em academias com setores que têm uma alta demanda de pessoas com diabetes, vale um investimento, tem eu vou falar como se fosse um chup-chup, tá? Que não é melzinho, mas chama Glinstan, que já vem com a dose pronta de 15 gramas de carboidrato, tá? Então, uma dose é suficiente para subir, em média, 50 miligramas por decilitro de glicemia. Ah, Carla, não vou fazer o investimento no Glinstan, não tem problema. Então, tem aquelas outras alternativas de carboidrato de rápida absorção. Melzinho, bala de caramelo, suco, água com açúcar, tudo isso é suficiente para fazer com que a glicemia suba, tá? Mas quem tem, né, ou quem quer focar nesse perfil de alunos,
vale sim o investimento do Glinstan, é uma coisa barata e que já tem a dose certa, não preciso pensar no momento de uma hipoglicemia, tá? Então, fundamental nós termos esses cuidados. Então, pessoal, não é contraindicado fazer exercício físico se a glicemia estiver alterada. Eu só preciso saber ajustar a glicemia de acordo com a característica de treino, de acordo com a glicemia prévia. Então, se a glicemia está baixa, preciso corrigir. Ou se ela está numa zona que a gente considera potencial risco hipoglicêmico, eu vou ajustar a característica do exercício para que ele force o nosso sistema a aumentar a glicemia durante o esforço. Ou se o aluno chegou com uma glicemia muito alta, a depender do valor, preciso corrigir com insulina. Na maior parte das pessoas com diabetes tipo 2, eu não preciso corrigir com insulina, mas através do exercício físico, eu consigo proporcionar condições de característica do treino que façam com que essa glicemia volte ao padrão ou normalize por conta da sessão de treinamento, tá? Então, eu não proíbo mais o exercício por conta da glicemia, eu simplesmente ajusto característica do treino frente intensidade, duração, grupos musculares envolvidos e, quando necessário, vou ter que ajustar a própria glicemia em si, ou suplementando com carboidrato. Então, a relação que nós temos é que a cada 15 gramas de carboidrato ingerido tem um potencial aí de aumentar em torno de 50 miligramas por decilitro, ou de utilizar a insulina, que tem também uma potencial ou uma relação inicial, um ponto de corte de que para cada uma unidade de insulina de ação rápida ou ultra rápida, eu tenha um potencial de redução de 50 miligramas por decilitro de glicemia. Vai depender da característica do indivíduo, do processo de resistência à insulina que ele tenha, independente se é tipo 1 ou tipo 2, porque obesidade, percentual de gordura corporal interfere nessa questão de absorção e utilização de insulina para consumo de glicose. Então, a gente toma como ponto de partida essa relação, mas a gente acaba individualizando de acordo com a característica de cada aluno, tá certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a esse ponto? Entenderam que a gente não contraindica mais exercício? Lausane, um beijo. O pessoal que está acompanhando aqui no Instagram. Se tiver dúvida, pode mandar. Vou checar aqui. Donizete, que está no YouTube. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube também pode mandar as dúvidas. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook, se quiser, também pode mandar aqui no chat as dúvidas. A questão de característica do treino, aqui ó, uma dúvida, pessoal. Característica do treino de acordo com aquelas pessoas que têm alguma restrição por conta de pé diabético. Gente, a síndrome do pé diabético, ela acaba sendo uma complicação crônica, tá? De um diabetes descompensado. E precisam sim ter cuidados, então não só em relação ao tipo de calçado que está sendo utilizado para não gerar nenhum tipo de lesão no pé e potencializar aí uma úlcera, um processo de infecção que pode culminar ou desencadear uma amputação. Então, quando a gente tem uma deficiência nesse processo de circulação, cicatrização, parte não só vascular, mas neuropática, a gente acaba priorizando exercícios que não precisam de sustentar o peso corporal e de cadeia cinética aberta, tá? Então, tanto nos exercícios aeróbios, eu dou prioridade para exercícios que não sejam de sustentação do peso corporal, então não vou fazer uma caminhada, talvez optar por um ciclo de braço ou uma bicicleta. E no treino de força, por exemplo, evitar exercícios de cadeia cinética fechada, como, vou dar o exemplo do leg press, optar para exercícios que eu não precise ter nenhum tipo de sobrecarga no pé, tá? E é importante que a gente trabalhe exercícios de propriocepção dessa região, como, né, exercício de musculatura intrínseca de pé, coisas básicas que a gente muitas vezes esquece ou não pensa em trabalhar com os nossos alunos. Colocar uma toalha no chão, puxa a toalha, empurra a toalha, bolinha, aperta a bolinha. Então, tudo isso para estimular a musculatura intrínseca, que vai estimular a circulação do pé, da mesma forma que a parte de estímulo neuromotor. Então, são pontos importantes que, para quem tem diabetes, acaba sendo um dos grandes, vamos dizer assim,
terrores, né, é pensar na possibilidade de amputação do pé, que acaba sendo muito frequente em pessoas que têm hemoglobina glicada muito alterada, tá? Então, podemos sim prevenir essa complicação e tratar essa complicação através de estímulos periféricos, como esses exercícios que eu dei exemplo para vocês, tá bom? Pessoal do YouTube, sem dúvidas. Carol, um beijo para você. Maiara. A Ana Beatriz colocou aqui, fiquei com dúvida no caso da idosa que aumentou a glicemia e não baixou. Ana, isso pode acontecer, tá? Principalmente quando a gente faz exercícios de maior intensidade, por exemplo, uma musculação. A idosa, se ela começa com uma glicemia, vou dar o exemplo de 150, e a minha sessão de treinamento vai ser somente treinamento de força com uma intensidade maior, né? A duração que eu falo, gente, é a duração da contração muscular, não da sessão de treinamento como um todo. Então, vamos supor que naquela idosa eu só fiz treino de força. Pode ser que a glicemia dela de 150 tenha aumentado para 180, 190 no pós-exercício. Porque a característica do exercício fez com que eu disponibilizasse bastante glicose para a corrente sanguínea, porque a intensidade era alta, mas não dá tempo de consumir por conta do tempo de contração muscular ativa. Então, pessoas que fazem treino de força, né, somente o treino de força na sessão, tem uma tendência em aumentar a glicemia quando comparado ao pré-exercício. Cronicamente, essa glicose em excesso vai ser consumida, mas de forma aguda, no pós-imediato da sessão, tende a subir, tá? Então, isso é esperado acontecer. E aí, o que a gente pode fazer para minimizar essa questão psicológica do nosso aluno, do nosso paciente, é exatamente encerrar a sessão ou dedicar aí pelo menos 10 minutos. Eu sei que não vai ser um trabalho de condicionamento cardiorrespiratório, mas se eu colocar um aeróbico no final, o aeróbico ele vai ter o potencial de consumir essa glicose em excesso, porque baixa intensidade, então eu não disponibilizo tanta glicose na corrente sanguínea para o exercício, mas eu tenho tempo suficiente para consumir essa glicose que está em excesso, tá? Então eu tendo a normalizar a glicemia para psicologicamente ter um ponto positivo para essa minha aluna, que ela não desmotive e que ela volte na próxima sessão, tá certo? A Bia colocou que o exercício físico é um grande aliado. Com certeza, Bia, ele é fundamental para minimizar complicações crônicas do diabetes. Não sei se vocês sabem, mas grande parte das pessoas que têm diabetes não morrem por alterações glicêmicas, elas morrem por complicações crônicas, principalmente de origem vasculares. Então, cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, e isso não existe melhor coisa para prevenir, através do controle glicêmico e também cuidar da parte de condicionamento cardiorrespiratório, do que o exercício físico, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Tem gente perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai, então a live está salva no Instagram, no Facebook, no YouTube. Podem assistir, reassistir, caso tenham dúvidas, eu também fico à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção, um ótimo domingo para vocês e até a próxima!